11, 12 e 13, que nos diz assim: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Por se multiplicarmos a iniquidade, o amor de muitos enfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eis que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, testemunha a todas as nações, então virão o fim. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que Deus ele concede às nossas vidas, de podermos estarmos refletindo neste texto. É um dos textos mais apropriados pelos dias de hoje que nós estamos vivenciando. Apesar de ser pregado para muitas pessoas que pregaram este texto, este evangelho de Mateus, que foi um dos seus sermões que Jesus ele anunciou para aos discípulos, para aquela época a qual os discípulos estavam se preparando para os acontecimentos daquela época, as situações que ele ia se deparar, as situações que ele ia vivenciar naquele momento, o que ia acontecer após as situações ficassem tão difíceis para os discípulos e para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós observamos que este texto revela grandemente algo tremendo que nós estamos vivenciamos e observamos nos dias de um século tão avançado, de tantas tecnologias, que a ciência, a gente sabe que ela tem se multiplicado em conhecimento, tem conseguido fazer coisas que nós como seres humanos ficamos até um pouco perplexos das situações que a ciência ela tem se evoluído, tem crescido de uma maneira tão esplêndida. Mas nós sabemos que isto é apenas um cumprimento da palavra de Deus. Isso é algo que o Senhor já havia revelado através das suas escrituras, porque nada que acontece neste mundo não está fora do controle de Deus. Tudo está na sua vontade, nos seus objetivos, tudo está na sua plenisciência de Deus. Aquilo que muitas vezes a gente ficamos surpreendidos, a gente ficamos um pouco apreensivo pelas situações que estamos vivenciando. Dia difícil, dias que a gente vemos quantas pessoas estão em casa assustadas, estão preocupadas, estão muitas vezes com medo até de morrer. A gente sabe que morrer não é apenas um problema, morrer é algo que nos surpreende, é algo que a gente possamos agradecer a Deus por este momento. Quando a gente partimos aqui desta terra, a gente temos um privilégio de vermos ao Senhor. Apenas só que nós devemos preparados, porque não se vai de todo jeito, nem de toda maneira. É por isso que eu digo que morrer não é apenas o problema. O problema é a nossa vida diante de Deus, diante do altar do Senhor. Como nós vemos o salmista Davi, ele descrevendo um texto, ele disse: quem habitará no tabernáculo, quem morará no seu santo monte? E nós observamos que o texto responde a resposta que foi feita através desse texto. Nós observamos que aqueles que são limpos de coração, são aqueles que andam em sinceridade, são aqueles que verdadeiramente estão com a sua vida de santidade, sua vida no altar de Deus. E nós observamos que isto é algo muito profissional para as nossas vidas, é se prepararmos. Mas nós sabemos que estamos em grandes guerras, estamos em grande peleja em nossas vidas. O ser humano verdadeiramente, ele vive batalha em todos os dias. Há uma luta para vivermos fiéis diante de Deus, para viver uma vida santa, uma vida separada das coisas do mundo. E nós vemos que a nossa luta não é carnalmente, mas a luta do crente é espiritualmente. E foi por isso que eu disse, foi por isso que Jesus, através das suas palavras, ele alertou
através desse texto, como ele disse, muitos surgirão os falsos profetas e enganarão a muitos. E a gente estamos vendo tantas profecias, tantas coisas que a gente estamos ficando muitos perplexos. Quantas pessoas que muitas vezes estão abandonando a sua fé, estão deixando os seus objetivos por causa de um cumprimento de uma promessa. Sabemos que promessa é uma palavra muito forte, é uma palavra que tem aquele cumprimento, e a promessa ela significa afirmação feita para cumprir com qualquer objetivos que é feita através daquela promessa. E nós observamos que existe o tempo da promessa de cumprir, existe um momento daquilo que foi falado através de profetas, mas nós observamos que os dias de hoje que nós estamos vivenciando, muitas pessoas estão atrás de profecias, estão buscando tantas profecias para vivenciarmos uma vida perfeita diante da sociedade, mas nós observamos que a maior profecia é a palavra de Deus. Ela não falha, ela não perde a validade, mas a promessa de Deus, ela tem cumprimento certo, ela tem seus objetivos de se cumprir, não importa qual o tempo seja, qual a hora seja, não importa qual momento seja, mas aquilo que Deus ele falou através da sua palavra, ela se cumpre. E nós vemos quantas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo iludidas por falsos profetas, pessoas que se diz ser profetas e começa a profetizar e começa ali a lubriar, a enganar as pessoas, né, com promessa. A gente vê que hoje as pessoas são muito carentes, são muito necessitados, são pessoas que verdadeiramente eles estão em busca de uma vida de bonância, uma vida de prosperidade, uma vida social bem detalhada. E muitas pessoas verdadeiramente que servem a Cristo, que adoram a Cristo, muitas vezes ele esqueceu que a Bíblia nos mostra que Jesus disse: se quiser seguir a mim, é preciso se renunciar e tomar a sua cruz e seguir a Ele. E nós observamos que muitos estão aproveitando, estão enganando a muitas pessoas, e muitos estão caindo porque a carência, a necessidade, o materialismo que as pessoas estão andando, estão esquecendo de se preparar espiritualmente, estão buscando as coisas que são terrenas, as coisas que se perdem, as coisas aonde a traça, o ferrugem e corroem, aonde o ladrão vem, saqueia, mas aquilo que Deus nos prometeu, aleluia, aquilo que Deus ele falou, aleluia, aonde a traça, aonde o ferrugem, aonde o ladrão não pode roubar, este é o nosso tesouro que está no céu. E nós observamos quantas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo impeluídas, Senhor, dentro de uma situação muito caótica, e as pessoas estão atrás de profecias, atrás de pessoas que se diz profetas, e ali profetiza, muitos profetizam por dinheiro, para muitas vezes enganar as pessoas, para tirar das pessoas a consciência, para tirar das pessoas a inocências. E nós observamos que Jesus, ele alertando aos seus discípulos, no capítulo 24 de Mateus e versículo 11, nós observamos que ele trouxe um alerta, o cuidado, aleluia, das pessoas que surgiriam, que enganaria, que mentiria e diria que ele era o Cristo. E nós observamos, por causa dessas situações, nós observamos quantos cristãos verdadeiramente estão frios, estão se multiplicando a frieza dentro da casa do Senhor. Quantos mais não têm mais força de orar, mais força de viver uma vida consagrada, de louvar a Deus. Quantas pessoas hoje estão decaindo espiritualmente, e isso estão levando muitas pessoas à iniquidade, aleluia, ao pecado, à distância de Deus, por causa de certas circunstâncias, por causa de situações que muitos estão se pegando, muitos estão se vivendo uma vida de materialista. Mas Jesus ele disse: por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriarão. É isso que está acontecendo. Quantos estão dentro da casa do Senhor, mas verdadeiramente estão mortos espiritualmente, estão fracos, não tem mais força, não tem mais prazer, vão para a igreja, aleluia, muitas vezes ora, muitas vezes prega, mas verdadeiramente eles estão fracos, estão sem força, estão sem ânimo, porque a iniquidade, o pecado se distanciou de Deus, não há mais prazer, não há mais alegria, não há mais força diante dessas situações. E nós observamos que Jesus ele preparou os discípulos para os acontecimentos, para os eventos escatológicos, para aquilo que ia acontecer nesses últimos dias. É o que a gente vemos, quantas situações, meus irmãos, quantas coisas estão acontecendo no meio do seu povo, e muitos estão dormindo espiritualmente, estão desapercebidos com as situações, muitos estão correndo atrás de fama, atrás de autoridade, atrás de posição, atrás de muitas vezes de algagar, aleluia, auditório, algagar muitas vezes certas coisas nesta vida, mas Jesus ele está preparando a sua igreja, Jesus ele está nos despertando espiritualmente, e isto foi necessário acontecer, essas situações, esse vento, essa tempestade, nesses dias que estamos vivenciando, Jesus está nos acordando, Jesus está dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E a gente estamos passando por estas situações. Estamos vendo as profecias que vos aconteceu, o que está acontecendo. A gente estamos vendo a cada momento, cada hora, cada segundo da nossa vida. É um momento precioso, é um momento valioso que a gente temos, é de buscarmos a Deus, é de se humilhar, é de se preparar espiritualmente, porque o céu não é de todo jeito. O céu a gente não vai de toda maneira e nem de toda como nós queremos, mas o céu, meus irmãos, o céu só entra santo, lavado, puro de coração. Aleluia, aleluia. O céu não vai entrar pessoas com posições, o céu não vai entrar pessoas com cargo, pessoas com sua carteirinha, não. No céu só vai entrar santo, só vai entrar lavado. É por isso que Jesus disse, aquele que perseverar será salvo. E nós observamos que os discípulos se preocuparam com o status, com as situações que estava vendo naquele momento, um tempo tão bonito. Quantas pessoas estão apenas vivendo uma vida de aparência, uma vida distante de Deus, uma vida que não esteja diante da palavra de Deus. E nós observamos que a Bíblia, ela é uma bússola para a nossa vida, ela é o guia para o caminho do céu. A Bíblia, ela é nosso regimento, ela nos policias, ela nos ensina como nós devemos andar diante deste mundo corrompido. A gente não pode olhar para trás como a mulher de Ló. Nós observamos que havia um desejo no coração da mulher de Ló. Quantos estão na igreja, mas verdadeiramente o seu coração ainda não se converteu, a sua vida não houve ainda conversão. Ele entrou na igreja, mas Cristo não entrou nele. Mas estão olhando pelos prazeres desta vida, estão olhando para as coisas deste mundo, estão preocupados simplesmente com as suas condições financeiras. E a gente vemos que a mulher de Ló, ela deixou de olhar para a cruz, ela deixou de renunciar,
ela deixou a sua vida, estar com seu esposo, estar com a sua família, mas olhou para trás. Ela simplesmente não se virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Mas o seu coração a persuadiu, o seu coração não estava verdadeiramente na salvação, mas o seu coração estava no materialismo, estava nas coisas do mundo. Mas Jesus, ele nos alerta através das parábolas, no capítulo de Mateus, versículos 25, quando nós vemos esta parábola, ela revela algo que nos vivenciamos, algo que a gente estamos vendo, a realidade. Não é brinquedo, não é ilusão, não é um entretenimento, mas é algo real que nós estamos vivenciando. A gente estamos vendo quantas pessoas estão se dedicando a sua vida a Cristo. Quantas pessoas estão buscando a Cristo e muitos estão desapercebidos. Muitos estão simplesmente como se fosse uma pessoa nécia, uma pessoa que não estava preocupado com que o noivo pudesse vir. Mas nós vemos que a parábola, ela revela algo tremendamente quando estas ilustrações, essa palavra que o Senhor nos deixou para a nossa vida, para refletirmos e ver que isto é sério, isto vai acontecer verdadeiramente. Cristo, ele vai buscar a sua igreja, mas muitos não querem mais ouvir sobre palavra arrebatamento, preferem mais ouvir pessoas que vão falar sobre de bênçãos, de promessas, de vitória, mas nós precisamos ouvirmos, aleluia, que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar a sua igreja, aleluia, que Jesus está bem pertinho de buscar, aleluia, a sua igreja que ele comprou com o seu sangue. Mas hoje a gente vemos que situações a gente estamos vivenciando. Como nós deparamos no livro de 2 Timóteo, nós observamos que o caso é sério. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos que a gente estamos vivenciando a realidade, muitos estão desapercebidos. Quantas pessoas verdadeiramente têm aquela aparência de bonzinho? Quantas pessoas muitas vezes vivem uma vida apenas simplesmente para ser amado, para ser aplaudido, para ser conquistado? E muitas vezes trai o seu próprio irmão, vende seu próprio irmão, machuca seu próprio irmão. São tempos trabalhosos. É a vinda do Senhor Jesus. A luta do crente não é carnalmente, mas a luta do crente é espiritualmente. É uma batalha. Aleluia. O inimigo da nossa alma sabe que no céu é um lugar bom, é um lugar maravilhoso. Aleluia. Ele está cegando as pessoas, cegando o cristão, desvirtuando, colocando seta maligna para que a igreja pudesse viver uma vida de contenda. Aleluia.
uma vida de frieza espiritualmente. Aleluia. Quanto já não se fala mais com o outro. Aleluia. Quanto não tem mais comunhão um com o outro, não há harmonia. Aleluia. Quantos estão cegos, estão se deixando a se levar para a ganância, o poder. O nosso intuito não é aqui na terra, o nosso intuito é lá no céu, é de Jesus vir buscar a sua igreja. É de poder nós estarmos com Ele. Aleluia. Fazer como Isaías disse no capítulo 6. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas tem muitos que estão desapercebidos. Estão se deixando a levar a razão. Estão se deixando a se levarmos a esta ignorância. Mas Jesus está nos alertando. Aleluia. O arrebatamento vai acontecer. Se alguém crê ou não crê, vai acontecer. Jesus vem buscar os seus filhos. Aleluia. Aleluia. Nós vemos que 1 Coríntios, no capítulo 52, o apóstolo São Paulo, ele referindo a vinda de Cristo, o que ia acontecer no arrebatamento. Aleluia. Quantos estão desapercebidos? Quantos estão preocupados simplesmente em seus status? Aleluia. O que vai ser amanhã? Será que vai ser ou não vai ser? Mas devemos estarmos preocupados com a nossa vida espiritual. É cumprir com a palavra de Deus. Mas o apóstolo São Paulo disse: num momento, num abrir, fechar dos olhos, a última trombeta, porque ela tocará. Os mortos ressuscitarão em corpo incorruptível. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. Esse corpo, aleluia, que muitas vezes olhamos nos espelhos, vemos nossas características, principalmente as irmãs que se gostam, são pessoas vaidosas, que se gostam de se olhar nos espelhos. Mas esse corpo, esse envelope, aleluia, não vai existir. Aleluia. Nós se revestiremos esse corpo incorruptível, vamos se vestir de incorruptibilidade. Vamos termos um corpo semelhante. Aleluia. Oh, aleluia. Um corpo santo, sem pecado, sem máculas. Aleluia. Quantos estamos aqui somos tentados a pecar, a errar, muitas vezes a mentir, a enganar. Aleluia. Mas nós vamos se vestir de um corpo glorioso.
É no momento, no abrir e fechar dos olhos, até que a última trombeta, aleluia, porque ela vai tocar, ela vai soar, e os mortos elas vão ressuscitar. O apóstolo São Paulo descreve na carta, no capítulo de 1 Tessalonicenses, nós observamos que o apóstolo São Paulo, vendo as situações da igreja tessalônica, umas situações que os irmãos estavam perdendo seus objetivos, perdendo o propósito que Deus havia prometido à sua igreja. Aleluia. O propósito que Deus tinha, aleluia, diante dos irmãos. Nós observamos que o apóstolo Paulo disse: não querei-vos, porém, ser ignorante, aleluia, acerca daquele que dorme, para que não vos entristeceis como demais que não têm esperança. Quantos hoje não têm mais esperança? Saíram do lugar, aleluia, mas Jesus está trabalhando, aleluia, Jesus está nos ajuntando, está nos modelando, está nos quebrando, aleluia. Jesus está trabalhando de uma maneira tremenda, de uma maneira linda. Está nos mostrando quem somos nós. Somos pó, somos cinza, nós não temos condições nenhuma. Deus é quem está no controle de todas as situações. Para Deus revelarmos, não precisou de uma bomba atômica. Para Deus revelar, não precisou de milhares de soldados, mas apenas uma bactéria, aleluia, criou temor, aleluia, entre as nações, aleluia, entre o mundo, estão neste momento gemendo, chorando, se esragando. Aleluia. Jesus está nos ajuntando. O diabo pensou que a gente ia ficar parado. Pensava que a gente ia ficar triste, angustiado, desesperado. Aleluia. Aleluia. Mas as dificuldades, oh, aleluia, nos trouxe para nos unir. Raças, cor, aleluia, religião, há um só propósito, há uma só oração, há um Deus só. Aleluia. Ele pensava que a gente ia ficar em nossas residências, frustrado, com medo. Ainda que os templos foi fechado, a gente não tem essa oportunidade de estarmos ali reunidos. Mas estamos unidos na oração. Estamos unidos na oração. Não importa qual a sua religião, qual é a sua dominação, se é batista, se é presbiteriano, se é congregacional. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus, ele nos uniu. Aleluia. A sua igreja, ela vai subir unida. Não vai haver diferença de B, de C, de A. Mas a sua igreja vai subir unida, louvando, engrandecendo, enaltecendo o santo nome de Jesus. Vivenciamos separações,
de B, de C. Aleluia. Mas lá não haverá separação de B, de C, de A, não. É um povo só. É uma nação só. Aleluia. Oh, aleluia. Deus nos uniu. Aleluia. Ele nos pensava que ia ficarmos em casa frustrado, com medo, assistindo filmes, perdendo tempo. Aleluia. Aleluia. As dificuldades ajudam o crente. A dificuldade é como um combustível que se bota no carro para se queimar, para o carro andar, para o carro passear. Assim são as dificuldades na vida do cristão. As noites escuras, aleluia, a falta de sono, o deserto. É o combustível para a gente descer, para a gente orar. A dificuldade nos ensina. A dificuldade, ela nos traz mais perto de Deus. A gente vê quando Josafá, rei de Judá, aleluia, estava desapercebido, fora da vontade de Deus, mas a dificuldade, aleluia, a dificuldade fez se aproximar de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. A dificuldade fez se aproximar de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Fechou tudo. Para o crente não ir para o shopping. Fechou para o crente não ir para a praia. Fechou para o crente não estar perdendo tempo, passeando para lá e para cá.